Neste trabalho, vamos falar sobre as principais definições que constituem a psicanálise. O que propriamente é a psicanálise, seu surgimento e alguns conceitos. A psicanálise é um método de investigação da mente humana e de seus processos para além das questões biológicas e físicas. Consequentemente, o seu objeto de estudo são os processos mentais que constituem o indivíduo, como suas respectivas emoções, sentimentos, impulsos e pensamentos. A história da psicanálise está fortemente associada à imagem de Sigmund Freud, pois ao longo de seus estudos conseguiu elaborar diversos conceitos e teorias que serviram de base para validar sua abordagem psicanalista como ciência. Freud foi um médico neurologista e o seu primeiro grande artigo foi publicado em 1894, com o título de As Psiconeuroses de Defesa, onde já introduziu conceitos como a análise psíquica, psicológica e hipnótica. No século XIX, todos os indivíduos que saíam do comportamento aceitável socialmente eram tratados como animais aprisionados, sendo colocados em instituições que se assemelhavam muito mais a prisões do que a um local de tratamento. Diante desse cenário, a loucura vem para a medicina sob investigação médica, que viabiliza o interrogante de onde o sofrimento psíquico se constitui. A loucura, que até então era apenas removida da sociedade, passa a ser cuidada, interrogada e pensada pela medicina, como real intuito de curar essas pessoas. Diante desse cenário, a psicanálise surge como uma abordagem extremamente importante no tratamento de tais pessoas, uma vez que vai tratar de como se dá o funcionamento psíquico do ser humano em sociedade, visto que não há ser humano fora do seu meio social. Um dos conceitos centrais da psicanálise é o funcionamento do inconsciente no indivíduo. Freud se opõe à tradição moderna que acredita na razão sendo uma faculdade livre e consciente de escolhas e ações a partir do momento que destaca como diversos processos mentais como desejos e comportamentos são influenciados pelo inconsciente. Como destacou futuramente em suas teorias, dar voz ao inconsciente é uma forma extremamente eficaz de superação de traumas e desequilíbrios psíquicos. Para Freud, o sujeito é composto por duas partes inconscientes, sendo elas o id e o superego, e uma parte consciente, o ego. O id é a parte do ser que contém as pulsões, que são os impulsos e desejos que visam o prazer e a satisfação de caráter mais imediato, frequentemente manifestadas através da libido sexual, por exemplo. As pulsões de vida abrangem as pulsões sexuais e as de autoconservação. Já as pulsões de morte podem ser autodestrutivas ou estarem direcionadas para fora e manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. A outra parte inconsciente do indivíduo, o superego, funciona como uma espécie de contraponto ao id, pois se relaciona com a censura dessas pulsões realizadas pelo meio social através da moral. Ou seja, o ser humano reprime algumas dessas pulsões oferecidas pelo id com base no que ele aprendeu como certo e errado de acordo com a sociedade, educação e até mesmo a criação familiar. Por fim, o ego é de fato a consciência, uma vez que é desenvolvido após o id, realizando um exercício de adequar as pulsões do id à realidade em que vive. É o ego que encontra um equilíbrio entre o id e o superego. A partir dessa abordagem, o psicanalista visa entrar em contato com o subconsciente e oferecer ao paciente a possibilidade de autocura emocional. Dessa forma, a ação consciente do psicanalista é de fornecer as chaves para a psique do paciente como se fosse um espelho. Como ferramentas utilizadas pelo profissional de psicanálise, destacam-se o uso da escuta atenta em relação aos pontos encontrados ou indicados em uma apresentação dos conflitos que existem na mente da pessoa. Assim, o paciente tratará das questões e das representações que se interagem e também se intensificam com o passar do tempo. Também, cabe ao profissional desvendar as relações interpessoais do paciente e a própria maneira como o paciente se coloca no mundo. Assim,
O psicanalista enxerga as ações presas no inconsciente, indicando o tipo de tratamento mais indicado. A psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres e os atos falhos. De uma forma ampla, a psicanálise possui faculdades e técnicas para aprofundar todo tipo de demanda de forma sucinta e, ao mesmo tempo, profunda. Tudo faz parte de um processo integral, sendo o foco encontrar todas essas conexões e como elas têm efeitos umas sobre as outras.